pergunta se levou, se deu tudo certinho. O pai, você já sabe, né? Pai é diferenciado. Eu com o pastor Flávio brincando, ó, quando eu falei do negócio das mulheres, eu falei, ó, dos homens. Se fosse as mulheres, a gente dissesse assim, ó, vai levar 1 quilo de carne, um refrigerante, R$10, vai vestir uma sandália de tal cor, vai com tom de roupa. Ela, amém. Tranquilo. O homem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele, o quê? Nós estamos rindo aqui, mas nós temos que tomar cuidado, porque no dia do encontro lá, chegava, eu trouxe os R$10 da chácara. Mas você vai comer o quê? Não, eu não sabia que tinha que trazer coisa para comer. O homem é diferente, irmão. O homem ele é mais desligado. A gente sabe. Não, o homem é mais desligado. Eu já tenho que dar esse toquinho, porque aí o irmão já entende, entendeu? Que na terça, nós estamos brincando. Mas, irmãos, a confiança que a gente tem é diferente. Quando você tem costume, eu falo, Beltrano, você pega. Eu já sei que vai pegar, eu tenho confiança. Por quê? A intimidade faz eu saber quem é a pessoa, e por eu saber quem é a pessoa, eu passo a confiar na pessoa. A vida com Deus não é muito diferente. Se a gente tem intimidade com Ele, a gente passa a confiar que Ele vai agir. Já viu aqueles irmãos que Deus não, às vezes o Senhor não fez, naquele momento Ele fala, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou, pastor. O Senhor nunca deixou. A questão é que a falta da intimidade com Deus faz a gente não ter confiança que Deus vai fazer. A falta de conhecimento. Por quê? Quando eu conheço Ele, eu confio que Ele vai fazer. Quando eu conheço Ele, eu não entro em desespero, porque eu sei que Ele é a provisão do hoje e do amanhã, e eternamente Ele será provedor de tudo. Nada vai faltar na minha vida. Quando eu tenho intimidade, proximidade, eu confio. Davi era um cara próximo do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, assumindo Davi o reinado, pouco tempo depois, olha o que a Bíblia diz: vamos trazer a arca do Senhor para perto de nós. A própria Bíblia diz, porque no tempo de Saul não foi feito. Agora eu te faço uma pergunta: Saul reinou? Prevaleceu? Não. Mas Davi, sim. A Bíblia diz que o reinado de Davi até hoje é para sempre em Jesus Cristo. Davi era um camarada que foi, a Bíblia diz assim, olha para você ver como é que o íntimo, ele se move diferente. Ele primeiro quis trazer a arca, agora Davi vai fazer uma outra movimentação. A Bíblia diz assim, ó, que sentiu no coração Davi, ele disse para Natã, Natã, eu moro em casa, e a minha casa, tipo assim, a minha casa é top, eu quero construir uma casa para Deus. Você vê que a movimentação de Davi era preocupado com o Deus dele, em ter intimidade com Deus. Quando Davi faz essa movimentação, a Bíblia diz que Natã diz assim, ó, faça tudo o que está em teu coração. Mas a Bíblia diz que quando ele faz isso, uma noite vai dormir, Natã recebe uma revelação, volta e fala, Davi, você não constrói, mas sim seu filho. Mas, olha o que ele fala, mas a sua casa eu confirmarei para sempre. Você está vendo que o cara, quando ele busca ter intimidade com Deus, os céus respondem àquilo que ele está caminhando. Os céus respondem àquilo que ele tem buscado. Você está entendendo? A intimidade de Davi, a preocupação de Davi era em buscar a Deus, em trazer a presença. Não era somente em reinar, em sentar no trono, mas era em buscar a presença de quem colocou ele no trono. Hoje, irmãos, a nossa preocupação, nós temos que pensar um pouquinho. As nossas preocupações às vezes têm sido muito trabalho. O que nós ganhamos, o que nós vamos ter, o que nós vamos comprar. As coisas top, irmãos, tem que preocupar com isso mesmo. Mas a gente tem que preocupar com o dono da provisão, com aquele que pode trazer todas as coisas. Aonde ele está no meio de toda a nossa correria. Deus falou isso comigo. Eu não ministro mensagem que Deus falou com alguém. Eu ministro uma mensagem que Deus falou no meu coração. Então, eu estou dizendo para você, eu já vou pensando comigo aqui, eu estou trazendo uma mensagem para você, dizendo para você o seguinte: nós estamos preocupados demais com muita coisa, enquanto nós deveríamos estar muito preocupados com uma presença. Ah, pastor, o senhor ouviu isso em algum lugar? Onde é o evento que o senhor foi? Eu não ouvi nada disso não. Eu estou falando um negócio que o Senhor falou comigo de ontem para cá. O Senhor falou fortemente ao meu coração. Precisa preocupar, e Ele não falou com você não, tá? Foi comigo. Precisa preocupar mais comigo, com as minhas coisas.
Pastor, a igreja, né? Com relacionado às coisas. Não, o que o Senhor está falando é eu e ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O Senhor está falando aí, o Senhor falou essa mensagem no meu coração e eu trouxe essa mensagem essa manhã. Precisamos gastar mais tempo. Quando falo gastar, parece pesado, né? Porque é investir mais tempo com isso. Não é somente vir à igreja no domingo, que lindo. Jamais. É viver uma vida com Ele, aonde eu vou, no meu trabalho, passeando. Teve uma vez aqui que eu falei, que até passeando a gente adora a Deus, o irmão chocou. Depois ele falou comigo, pastor, mas até passeando, até passeando eu adoro a Deus. Já vi o crente que vai passear, ele fala, bom, o pastor não está aqui, não tem ninguém aqui, então só eu e Jesus. Nem Jesus não, porque se ele soubesse, Jesus estava lá e não fazia parada, né? Estou eu sozinho, estou minha família, não tem ninguém. Aqui eu posso me comportar diferente. É porque não teve um nível de intimidade. Porque quando eu tenho um nível de intimidade, eu entendo. Como eu entendo o Salmo 139, que não há um lugar que eu esconda da presença dEle. Que não há um lugar que Ele não está comigo. Irmãos, e aqui eu quero comentar um pouquinho sobre isso hoje. Sabe, aonde eu vou, Deus está comigo. Eu quero comentar com você sobre a intimidade. Quero comentar com você como uma vida, uma pessoa que tem uma vida de intimidade, uma pessoa que busca a presença. Qual é a vida que ela vive? Aqui está no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, olha o que diz. Sucedeu também um dia que Eliseu indo a Sunem, havia uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Quem lembra que Eliseu, o profeta, representava a presença de Deus, amém? Então trazer um profeta, aquele profeta, para dentro de casa, era como se trouxesse a presença do Senhor naquele ambiente. E aí a Bíblia diz o quê? Que essa mulher era uma mulher importante. E a Bíblia diz que essa mulher importante traz o profeta para dentro da casa dela e se preocupa em dar pão para o profeta comer. O que eu quero dizer? Ela era importante, meus irmãos, ela era importante, isso nada vale sem a presença de Deus. Você entende? Às vezes a gente fala, eu sou inteligente. Sem a presença de Deus não vai lhe servir. Pastor, eu sou bom. Sem a presença de Deus, esse bom não vai servir nada. Então a gente precisa entender, pastor, eu tenho dinheiro. Sem a presença de Deus, não vai servir. Eu tenho autoridade aí no mundo, eu mando e desmando. Sem a presença de Deus, não vai servir. Irmãos, ela agora vai fazer uma movimentação para trazer o profeta para dentro da casa dela agora, a próxima movimentação. E aqui, onde eu quero só lembrar algo com você. Nós não buscamos a presença e trazemos para nós, porque a presença do Senhor está em... Mas naquele momento, eles não estavam dentro, tá? Então ela trazia a presença do profeta à casa dela. Mas nós, só lembrando, nós temos a presença em nós. A Bíblia diz, no versículo 9, ó, e disse a seu marido, eis que tenho observado que este, que sempre passa, é um santo homem de Deus. A Bíblia diz que a mulher dando pão, ela observou. Ela observando a Eliseu, ela diz, é um santo homem de Deus. A pergunta que eu te faço é, quando alguém olha para mim e para você dentro da igreja, ela diz o que nós somos? Talvez com paletó, com calça jeans, a camisa social, eita glória. A gente diz um santo homem de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado aí, olha a carinha dele. Dá uma olhadinha nele, você vê, olha que belezinha, oh, coisa linda. Ei, meu Deus do céu. A gente é um santo homem de Deus, um santo homem. Né? A gente é qualificado. Agora a pergunta não é na igreja. Na igreja é gostosinho, desculpa o termo. Mas na igreja é gostosinho. Mas se as pessoas nos observar lá no nosso trabalho, elas dizem que nós somos um santo homem de Deus? Se ela nos observar, quando a gente passeia com a nossa família, ela diz que nós somos um homem de Deus?
Se ela nos observar no nosso tratamento dentro de casa, esposa com marido, marido com esposa e com os filhos, ela diz a mesma coisa, um santo homem de Deus. Ela trouxe o profeta para comer com ela na mesa. E nesse momento ela olhou e percebeu, é um santo homem de Deus, esse que passa. Isso quer dizer que não passou uma vez. E ela, observando ali naqueles dias de intimidade, ela viu, é um homem de Deus. Irmãos, a pergunta que fica é, nós somos parecidos com Jesus? A mensagem que tem sido pregada nos dias de hoje é, receba que vai dar certo. Sim, é top. Mas a mensagem que nós temos que ter e carregar todos os dias, eu preciso parecer com Jesus todos os dias. Eu preciso me parecer com Jesus aonde eu vou e aonde eu passo. Versículo 10. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, ali se recolherá. Agora que ela percebe, é um homem de Deus, ela vai investir. Ela vai investir agora o quê? Tempo, dinheiro, para que o profeta, que representa a presença do Senhor, esteja ali naquela casa. Nós não precisamos investir dinheiro para buscar a presença do Senhor, amém? Mas nós precisamos, por quê? A presença do Senhor já está em nós. O que nós precisamos é fazer como ela, investir tempo para que nós possamos viver algo extraordinário com esse Deus. Deus está te chamando essa manhã para que eu e você possamos investir mais tempo com Ele. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa, top! Mas o que adianta? Desculpe, irmãos. É mais válido comer salsicha com a presença do Senhor do que comer bife sem a presença de Deus. Você me desculpa. Muitas vezes a minha casa poderia ter negociado para poder viver uma vida melhor. E eu nunca fiz negócio para viver uma vida melhor. Isso eu posso falar diante de Deus. Eu nunca negociei para me viver uma vida melhor. Nunca, pastor, mas o senhor está falando, falo isso de peito aberto porque Deus sabe. Nunca negociei, pastor, mas te ofereceram um negócio muito melhor, um trabalho muito melhor, algo muito valioso. Eu ganhava R$600 quando eu comecei. E eu falei, eu vou continuar ganhando os meus R$600. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Minha mulher trabalhava de professora, então é só você que trabalhou de professora, é só você juntar os dois valores, você já sabe quanto dá. Eu saí de uma boa casa para morar numa casinha pequena, sabe por quê? Eu falei, eu não vou negociar. O que Deus tem para mim. O que eu quero dizer para você, que, irmãos, invista o seu tempo para buscar a presença de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu concordo. Corre atrás de tudo isso, vai comprar, vai vender, vai fazer as coisas, vai adquirir coisas, vai comprar móveis, vai ter as coisas, vai viajar, vai passear. Não estou falando para você não fazer nada disso, faça tudo isso, mas que esse não seja a sua prioridade. Sabe, pastor, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é tirar um tempo a buscar a presença de Deus. Eu vou trabalhar 9 horas, sim, mas eu vou ter um tempo que é meu e dele, e ninguém vai me tirar isso. Pastor, mas estão negociando, estão querendo pagar mais, estão querendo isso. Ninguém vai me tirar o meu tempo com Deus. Não negocie isso com ninguém, não faça negócio com ninguém. Porque, irmãos, a intimidade, irmãos, a busca com Deus vai nos trazer confiança. E a gente vai começar a tomar decisões que a gente nunca tomou. E vamos viver o que nós nunca viveu. Por que você vê que crente dentro da igreja, enraizado há anos, e às vezes fala, não consegue viver uma vida do jeito que era para ser. Porque quando dá um problema, ele entra em desespero, e ele desparafusa, toma decisões erradas. Você fala, por quê? A falta de intimidade traz desconfiança. É simples. A falta de irmãos, é a mesma coisa. O que eu falei não vou citar não, que não dá B.O., né? Dá ciúme de um lado. Mas eu falei para uma pessoa, Beltrano, você pega para mim? Pega, pastor. A mulher mãe liga, tá? Porque mãe, ela liga porque mãe é mãe, tá? Você não separa a coisa. Mas no meu caso, eu nem ligo pro camarada. Se buscou, se não buscou, e você fala, por quê? Porque o nível de intimidade que eu tenho com o camarada, eu confio no camarada. Mãe é diferente.
Amém? Mãe vai falar para você, ela quer saber se deu tudo certinho. Se pegou no horário, se deixou no horário. A mãe confirma. Pai, não. Pelo menos eu, né? Tá? Se você faz, glória a Deus. Mas o nível de intimidade com a pessoa faz eu confiar. É a mesma coisa que eu estou querendo dizer para você. Nós desconfiamos e fazemos decisões desesperadas porque às vezes a gente tem tido pouca intimidade com Ele. Mas o Senhor está falando essa manhã conosco. É tempo de nós investirmos mais nisso. Precisamos, sabe, ter mais intimidade, precisamos ter mais tempo, conversar mais, falar mais, jejuar mais, orar mais. Nós precisamos ter mais tempo com Deus. A nossa geração, dá um toquinho quem está do teu lado, você ouviu? Dá um toquinho quem está do teu lado, quem está distraído, ele volta de novo para a igreja, entendeu? Irmãos, a gente precisa gastar mais tempo com o que precisa. Nós precisamos gastar mais tempo com o que é necessário. Está entendendo? A gente precisa ter mais tempo, investir mais tempo em buscar o Senhor. Quem busca a presença vai experimentar de coisas sobrenaturais. Está nesse versículo da Bíblia. Está aqui no capítulo que nós estamos lendo. A Bíblia diz que ela traz o profeta está na casa dela agora. No quarto que ela preparou, ele faz uma pergunta. Geazi, o que essa mulher tem de falta? Geazi pensou, Senhor, essa mulher não tem filho e já é avançada de idade, ela e o marido. Eliseu manda ela vir e fala, minha filha, nesse tempo determinado, tu terás um filho. Ela vira e fala, não minta para tua serva. Por quê? Porque ela já era mais velha. Quando Deus entra no processo, a impossibilidade acaba. Você entendeu? Aqui a impossibilidade acabou, o milagre chegou, porque ela buscou a presença. E a presença de Deus transforma tudo. A presença de Deus na minha, na sua vida, vai transformar tudo que você está vivendo. Só que também, deixa eu falar um negocinho. Gente, não é miojo, tá? Põe no micro-ondas, 3 minutinhos você sai de lá e come. Também não é ovo fritado na panela, joga lá. Foi um período que ele determinou, foi um período para que essa criança nascesse. Está entendendo? Não é do jeito da noite para o dia. Mas aí a Bíblia diz que nasce essa criança. Nasceu a criança, está tudo resolvido, pastor, porque quem busca Deus não tem problema. Quem busca Deus não tem B.O. Você está na terra, não tem como. A terra vai sempre tentando te jogar para baixo. As coisas aqui nesse mundo sempre vai tentar te jogar para baixo. A Bíblia diz que o menino tem uma dor de cabeça. O menino tendo uma dor de cabeça. Estou contando a história para me chegar onde eu quero chegar. A Bíblia diz que o menino tem uma dor de cabeça. Estava lá junto com o pai trabalhando, esse menino tem uma dor de cabeça. E a Bíblia diz que, tendo a dor de cabeça, ele fala para o moço, leva para a mãe. Levou para a mãe pega o menino no colo, a Bíblia diz, fica até o meio-dia, o menino morre. No que o menino morre, olha a diferença da intimidade. Pega o menino que morreu, vai ao quarto de quem, irmãos? Põe sobre a cama dele, de quem profetizou. A Bíblia diz que ela monta no animal e vai-se embora. O moço puxando e vai até o profeta. As pessoas perguntam para ela, vai tudo bem? E ela vai tudo bem, e vai embora. Deixa eu fazer uma pergunta. Os que trabalham muito, você tem que trabalhar para sustentar a tua casa, amém? Glória a Deus? Mas às vezes você que trabalha muito e diz que não tem tempo para orar e para buscar. O dia que o menino morreu, não foi o serviço do pai que salvou o menino. Foi a intimidade da mulher que salvou o menino. Pastor, não tem que trabalhar mais, vagabundo agora. Não, tem que trabalhar sim. Se não trabalhar, você não sustenta a sua família. Vá trabalhar. Mas para você que diz que trabalha demais e não tem tempo para... eu não consigo, eu chego em casa cansado, não dá para orar não. Quem salvou o menino não foi o serviço. Pastor, mas o senhor não sabe que quem trabalha ganha dinheiro e pode salvar... Sim, a Covid mostrou que com dinheiro e tudo foi-se embora. Você está entendendo o que eu quero dizer? É a intimidade que vai fazer a diferença. Ela era íntima, ela buscava, ela tinha uma intimidade com aquele homem de Deus, então ela sabia que Deus poderia fazer.
Então ela vai ao profeta. A Bíblia diz que Geazi tenta intervir. E aí não sei o que aconteceu, porque Eliseu mandou, viu de longe, falou, vai lá. Quando perguntou, ela falou assim, vai tudo bem. Chega perto do profeta. Ela falou que o profeta, eu não pedi filho ao Senhor, para que meu filho morresse. E começou lá um monte, eu não tenho como falar tudo isso. A Bíblia diz que o profeta manda Geazi ora e nada acontece. E ela falou, do pé do Senhor não sai, viu? O Senhor vai ter que ir comigo lá. Aí ele vai, a Bíblia diz que aí chega esse capítulo aqui que eu vou estar lendo com vocês. A palavra do Senhor diz no versículo 35, diz assim, ó. Desceu Eliseu, andou na casa de parte a outra, tem um monte de coisa assim, meu irmão, mas não tenho como comentar. Tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Então o menino expirou 7 vezes, abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Chamou, veio ela e veio a ele e disse ele, toma seu filho. Amém? A Bíblia diz que Eliseu foi fazer outras coisas. Eliseu foi resolver as coisas que ele tinha para resolver, foi andar. Só que o que você vai perceber é que Eliseu nunca se ausentou da casa da mulher. Essa é a parada. Ela tinha tamanha intimidade, ela tinha tamanha intenção de trazer o profeta, entender dessas coisas, que o profeta estava sempre ali com ela. É aqui que eu quero falar uma coisa contigo, a necessidade que nós temos, irmãos, de estar buscando a presença de Deus em todo o tempo. De estar com o Senhor. Agora você vai dar um pulinho comigo, lá no capítulo 8, para você ver que interessante. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara. Espera aí. Eliseu ressuscita o menino e Eliseu vai resolver a vida. E aqui vai ter algumas passagens de Naamã e algumas outras passagens que não vão estar na ordem aqui, se está para baixo, se está para cima. Mas a Bíblia vai nos mostrar, Eliseu está fazendo as coisas. E a Bíblia diz assim, ó, e falou Eliseu àquela mulher. Olha o que Eliseu falou. Cujo filho ressuscitara dizendo, levanta, vai tu e tua família e peregrina aonde puder peregrinar, porque o Senhor chama fome, a qual também virá sobre a terra por 7 anos. Não foi, irmãos, Eliseu até ela. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim, ó, e falou ele. Isso quer dizer que ele só falou porque ele estava ali. Ele não foi chamado. Ela não falou assim, Senhor, eu preciso que Eliseu venha. Não, não. Não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, estava ali. A Bíblia estava dizendo, no caso, que Eliseu estava, porque a Bíblia diz assim, Eliseu falou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Primeira coisa que eu quero comentar. Só escuta quem está perto. Está entendendo? Tem hora que nós temos dito assim, Senhor, parece que eu não escuto mais a sua voz, é a distância. Tem hora que o céu se fecha, irmão, porque tem coisa que Deus quer trabalhar em nós, a nossa confiança. Mas tem hora que é a distância que nós estamos, por isso nós não escutamos. Só escuta quem está perto. Ela escuta a palavra. Eu quero em nome de Jesus declarar sobre essa manhã, sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus nos mova aqui esta manhã, para que nós possamos mover a nossa vida, a viver um nível de intimidade com Deus, que a gente vai escutar, sabe, a voz dele nitidamente. Tem gente aqui que fala, eu nunca ouvi essa voz. Eu quero em nome de Jesus declarar sobre a tua vida, que o Espírito Santo vai te mover para este ambiente. Abre o teu coração, para que nós sejamos movidos. Eu quero orar por algo. Que no nome de Jesus o Senhor cura toda surdez espiritual. Aquilo que às vezes você fala, pastor, parece que eu não estou ouvindo. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa tocar nos seus ouvidos essa manhã. Coloca a mão no teu ouvido. Coloca a mão no teu ouvido, que o Espírito Santo cure esta manhã, que você possa a partir desta manhã começar a ouvir o que você não ouvia, escutar o que você não escutava, ser conduzido pelo Espírito Santo de uma forma tremenda. Eu vim declarar esta manhã sobre a tua vida que no nome de Jesus é tempo de nós buscarmos, o tempo de nós buscarmos a direção.
Em tempo de nós ficarmos dias a dias buscando direção de Deus, de como vou fazer as coisas, sabe? Em tempo de nós ficarmos, ai meu Deus, como é que vai ser? O que é que eu tenho que fazer? Em tempo de nós ficarmos isso, a voz do Senhor virá ao nosso favor, nos conduzindo para onde Ele quer que nós vamos. Em tempo de você falar, pastor, tem gente, eu vou falar, tem gente essa manhã aqui que você gasta tempo e tempo, Senhor. Eu entro para a direita, ou eu entro para a esquerda, eu entro para a direita, o Senhor estava dizendo, busca intimidade comigo, que você não mais agora buscará a direção da direita ou da esquerda, mas eu mesmo vou te conduzir, eu mesmo vou falar quando você tem que se mover. Como é desesperador a gente ficar buscando uma direção, e às vezes a gente fica à direita ou à esquerda? À direita, parece que eu sinto que é a direita, mas será que não é minha carne? Será que é a esquerda? Será que não? Não, em nome de Jesus, de você ter uma intimidade com Deus, que você não vai ficar perguntando se é a direita ou a esquerda. Você já vai entrar, porque o Espírito Santo vai falar, vai te conduzir a partir deste tempo, a partir desta manhã. Eu quero declarar uma palavra profética para a tua vida. Você não vai buscar a condução, mas você já será conduzido. Ele vai mostrar o caminho. Chegou um tempo sobre a nossa vida que você já não vai mais se movimentar por um erro. Sabe, às vezes a gente busca a direção, a gente não consegue achar, e às vezes a gente dá um passo, irmãos, que não era para dar. Mas em nome de Jesus, chegou um tempo que o Espírito Santo quer te conduzir, e você não vai mais se movimentar pelo que você quer, ou pelo que você gosta, mas nós vamos movimentar por uma palavra. A Bíblia diz no livro de Ruth, que é Mimeleque, ele se movimenta para se livrar de uma fome. Ele pega uma família inteira e leva para uma terra. E a Bíblia diz que morre ele e os 2 filhos. Só volta Noemi e a nora. A gente sabe que a história acaba linda para Noemi e para Ruth, mas a gente sabe que a história acabou feia para Mimeleque e seus 2 filhos. Por quê, pastor? Porque eles movimentaram porque eles quiseram. Mas chegou um tempo da igreja do Senhor se movimentar por uma palavra. Entendeu, pastor? Mas qual foi o problema de Mimeleque? Ele se movimentou por uma terra que Deus não estava. Essa mulher vai se movimentar por uma terra onde Deus não estava naquela terra, mas Deus estava na vida dela. E até a terra que não era boa, até o lugar, o povo que era maldito naquele momento, mas pela presença de Deus nela, ela sobreviveu. Ela e toda a família dela. Eu quero dizer para você que é tempo de nós nos movimentarmos por uma palavra, onde nós não se preocupamos em nos salvar, mas nós vamos nos salvar e salvar todos aqueles que estão à nossa volta. Quando a movimentação é nossa, sempre tem a ver só com nós. Quando a movimentação é de Deus, nunca tem a ver só com nós. Pastor, Deus está me dando dinheiro! Que glória! Não é para você, é para você e para os pobres que necessitam. Deus está me dando, pastor, Deus me deu a medicina, não é para você. Você vai curar a tua casa? É para curar você e as pessoas que necessitam. Me desculpa, tenho nada contra, tá? Amém? Mas eu vou citar um exemplo aqui, ver se vocês concordam comigo. Deus dá uma super inteligência para um médico tal, e ele é super inteligente. Se nós entendêssemos o Evangelho de Cristo, teríamos clínica particular? Amém? Sim. Mas também essas pessoas atenderiam os mais pobres, atenderiam os mais necessitados. Eu conheço médicos renomados no país, que ele tem clínica particular, mas ele tem uma quantidade que ele atende só para quem precisa, porque Deus deu a ele algo que não deu a todos. Deus não vai te dar recurso, Deus não vai te dar dom, Deus não vai te dar ministério, Deus não vai te dar nada para você mesmo. O que Deus nos dá tem a ver com nós, mas tem a ver com quem necessita à nossa volta. Para que Deus vai me dar um dom para que eu chegue e exerça o dom e fique assim, ó, andando assim, ó. Isso não tem a ver comigo, irmãos. E não tem a ver com você. Mas o que Deus te dá tem a ver com as pessoas à sua volta. O que essa mulher buscou na presença do Senhor. Imagina ela falando com o marido. O filho morre e você estava trabalhando. E você estava... Não. A intimidade dela salvou ela e toda a casa dela. Agora eu vou te mostrar. Não estou desmerecendo o trabalho, amém? Você possa trabalhar. Amém? Vai trabalhar. Mas eu só estou te mostrando que tem que ter um limite para tudo na vida. Tudo que nós vamos fazer, até o trabalho dentro da igreja, até isso aqui que eu estou fazendo tem que ter limite. Você fala, por quê, pastor? Vou te mostrar por quê. Primeiro, ele estava trabalhando, o menino ficou doente. O dinheiro dele salvou o menino? O trabalho dele salvou o menino?
O que salvou o menino foi a intimidade dela com Eliseu. Vamos para a segunda parte? Ele estava trabalhando numa terra, amém? Veio 7 anos de fome naquela terra. A terra que ele estava trabalhando não foi suficiente para salvar a família dele. Mas a intimidade que a mulher dele tinha com Deus salvou toda a casa e toda a família. Você está entendendo? Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Equilíbrio. Trabalhe, faça, tenha. Mas não se preocupe somente com isso. Se preocupe em ter a presença de Deus contigo. Em se movimentar dessa forma. Terceira situação. Chegou um tempo que a sua intimidade vai falar. O que você vive com Ele vai falar na terra. Chegou um tempo que a sua intimidade vai falar. Pastor, mostra isso na Bíblia. Eu vou te mostrar. Irmãos, a Bíblia diz que essa mulher foi viver 7 anos na terra dos filisteus. 7 anos depois que ela estava na terra dos filisteus, a Bíblia diz que essa mulher agora vai voltar para falar com o rei. É simples. Eu e você querendo falar com o presidente da república porque nós perdemos o nosso lote. Jamais. A Bíblia diz que quando essa mulher vem para falar com o rei, a palavra do Senhor diz que ela está caminhando para falar com o rei. Irmãos, ela não sabe o que vai dar no futuro, ela não sabe como vai ser tudo, mas a intimidade dela vai abrir portas. Eu quero dizer para você que a minha intimidade, a sua intimidade com Deus vai falar na terra. Portas serão abertas. Não porque você é importante, nem por conta da terra que você tem, ou que você é bom, mas por causa da presença dEle. A nossa intimidade vai falar na terra. Ela vai até o rei. E chegando ela até o rei, dificilmente o rei vai recebê-la. Mas é interessante que, irmãos, eu quero declarar sobre a tua vida. Chegou o tempo que as impossibilidades não existirá mais. Pastor, mas para mim eu tenho coisas impossíveis. Sim, mas Deus não. Chegou um tempo, crente, me desculpa, não está nem no negócio, mas eu vou falar. Irmãos, nós estamos num tempo que os crentes falam assim, ó, pastor, você deixa de ser burro. Existe um limite. Chegou aqui, acabou. Daqui para lá você não passa. Isso, irmãos, meu Deus, fica bravo não, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O tempo de você dentro da igreja, você acostumou. Tem gente aqui que não experimenta um milagre de Deus, já vai fazer para mais de anos. Você não vê uma provisão de Deus para mais de anos. Mas pastor, por quê? Porque você já não acredita como acreditava antes. Você já não chega tão, eu estou falando porque Deus está mandando. Então Deus está falando, você não chega tão, como assim, a parar, porque não pode parar. Mas Deus está falando, eu não quero ser arrastando, eu quero ser servindo, eu quero ser adorando, eu quero ser me buscando, eu quero ser me ajoelhando, eu quero ser conversando comigo, eu quero você sentado falando comigo, eu quero você deitado falando comigo, como Paulo diz, orar sem cessar. Paulo não está dizendo, irmãos, de joelho, 20, eu não vou ajoelhar, porque depois eu vou ter dificuldade para levantar. Mas Paulo não está dizendo que você vai ficar 24 horas ajoelhado, tem que trabalhar. Paulo está dizendo, em todo lugar que você for, você esteja buscando a presença de Deus. Chegou um tempo que as impossibilidades não existirá mais. Irmãos, ela salva ela, toda a família dela. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisa que você diz assim, pastor, ela salva ela e toda a família, agora vai para o rei. Tem coisa que eu e você dizemos assim, ó. Pastor, eu não tenho recurso para fazer. Nasci na família, pastor, que não dá para fazer. Eu não tenho influência, pastor. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho conexão. Eu vim dizer para você que a sua conexão com os céus vai falar na terra. Prepara, porque em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a tua vida. Prepara, porque tem gente chegando na tua vida que Deus está trazendo sobre a tua vida. Pastor, mas eu não tenho conexão, eu não tenho preparo para isso. Irmãos, em nome de Jesus, Deus não escolheu pessoas capacitadas, mas Deus escolheu pessoas para Ele capacitar. Gente capacitada tem muito de si. Gente que se permite ser capacitado vai ter muito de Deus.
A Bíblia diz assim, 4 e 5. Versículo 4 e 5 do capítulo 8. A Bíblia diz que quando ela está indo ao rei, está acontecendo uma movimentação que ela não sabe. A Bíblia diz, Geazi, que é o moço de Eliseu, deveria estar com quem, irmãos? Com Eliseu. Mas a Bíblia diz que esse rapaz vai fazer uma movimentação, por quê? Ele vai sair do lugar dele e vai estar conversando com o rei. E a Bíblia diz que ele está falando para o rei o seguinte, o rei perguntou, me conta uma história de Eliseu. E aí a Bíblia diz que ele começou a contar a história. Havia uma mulher, a qual ela fez um quarto, e ele contando a história. E havia uma mulher que o filho morreu, e aí a Bíblia diz assim, mas Eliseu, a Bíblia fala assim, Eliseu, olha para cá, irmãos, amém? A Bíblia diz assim que Eliseu ressuscitou esse menino, e a Bíblia diz que o menino Geazi está contando ao rei o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que nesse momento, que está contando ao rei essa notícia, a palavra do Senhor diz, que quando ele está falando, o menino ressuscitou, o menino entra com a mãe. Quando o menino entra com a mãe, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que até aquilo que era para estar lá, vai se movimentar para cá, para que as coisas possam acontecer na tua vida. Quem tem intimidade com Deus, até aquilo que está parado, vai começar a movimentar. E até aquilo que não é para ser, vai começar a ser, para que as coisas possam começar a acontecer na tua vida. Eu não costumo ministrar uma palavra desse jeito, mas o Espírito Santo colocou uma palavra profética para a tua vida essa manhã, em nome de Jesus. Até o que não era para ser, vai começar a ser. Aquilo que estava parado, vai movimentar, para que a tua vida possa ir para onde Deus quer que você viva. Fica de pé no teu lugar neste momento. A Bíblia diz que a mulher está lá, o rei, Geazi fala assim, está aí a mulher e o menino, a história que eu contei para o senhor, que o rei estava espantado. A Bíblia diz que o rei vira e fala assim, o que é essa mulher, o que você precisa? A Bíblia diz que ela conta a história para o rei, e a Bíblia diz no versículo 6, e perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, fazei restituir tudo que era seu, todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eu não estou falando para todo mundo isso aqui, mas eu estou falando para alguém que eu sei que Deus colocou no meu coração. Chegou um tempo de restituição sobre a sua vida. Chegou um tempo que o Senhor vai restituir algumas coisas que foram embora da sua vida. Essa manhã o Senhor está dizendo, eu vou tornar a repetir, o Senhor vai restituir algumas coisas que foram embora da sua vida. Haverá restituição da parte de Deus para a sua vida. Eu não estou falando com todos, mas eu estou falando com uma pessoa aqui que já sabe o que se perdeu no meio do caminho. A sua intimidade vai falar na terra. Parece que o íntimo é favorecido. Sim, mas eu vou te mostrar por quê. Porque o íntimo, essa mulher, ela vai ser abençoada de uma maneira sobrenatural. Ela vai ter filho que ressuscitou. Ela vai ter filho no meio da esterilidade. Ela vai ter filho que ressuscitou. Ela vai ter Deus cuidando de um período para que ela não passe fome. Ela vai ter Deus restituindo a terra de volta. Ela vai ter 7 anos de sustento. Vai ter Deus restituindo a terra. Também vai ter provisão que deu durante 7 anos. Pastor, mas por quê? Porque quando você serve ao Senhor, tem intimidade com Ele, Ele é a mesma coisa. Ele tem confiança em pôr na sua mão.
Porque Ele sabe o que você vai fazer. Você está entendendo? Ele já tem ideia. Quando Ele coloca na tua mão, Ele sabe que você não vai se perder com aquilo que Ele dá. Então, em nome de Jesus, a nossa intimidade com o Senhor, entenda isso. Pastor, o íntimo parece ser favorecido? Sim, mas vou te explicar por quê. E eu termino aqui. Porque ele ouve mais. Está entendendo? Quem está mais perto, ouve mais. Lembrando, a presença do Espírito Santo de Deus, ela não está lá de fora, ela está dentro. O que nós precisamos é falar com Ele. E quando eu escuto mais, eu vou ter menos chance de errar os passos. Quando o íntimo com Deus, ele entende mais, ele obedece mais. O íntimo, ele vai querer construir casa para Deus que Deus não pediu, porque ele já entende. Está entendendo como é que está na frente do processo? O íntimo, ele vai querer trazer a arca, porque ele não aceita que, irmãos, crescer um reinado sem a presença. Ele sabe que não tem nada sem a presença de Deus. O íntimo, ele entende, irmãos, que ele tem que trazer a presença. O íntimo vai construir quarto para Deus. O que é que eu quero dizer? O íntimo, ele vai arrumar lugar para sentar com Deus. Ele pode orar em qualquer lugar, mas ele vai ter um lugar que ele fala: aqui é eu e o Senhor. Aqui não tem mamãe, não tem titia, não tem pai, não tem esposa, não tem filho. Aqui é eu e o Senhor. E quando a gente faz esse tipo de movimentação, lembrando você que Ele está dentro de nós. É tempo de nós acessarmos e vivermos as coisas que Deus tem para nós. Mas ainda que eu vou falar algo aqui, nós não devemos buscar Deus pelo que Ele dá, pelo que Ele pode fazer, nem pelo esse montoeiro de coisa. Nós devemos buscar a Deus pelo que Ele é. Porque só se eu entendo, porque quando eu entendo quem Ele é, eu busco todas as coisas que eu preciso nessa vida. Pode ter certeza que Ele será supridor e provedor. Quando aquela sunamita busca Deus aqui, Deus vai provendo o caminho. Ela vai andando e Deus não vai deixando faltar. Ela começou a caminhar, fez o quarto, vem filho, porque não será mais estéril, porque a presença de Deus está ali. Eu quero dizer para pessoas aqui: quanto mais, pastor, não tenho todo no caminho, eu ainda não vejo tudo. É no caminho que Deus vai provendo todas as coisas sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer é investir tempo agora, porque quem planta hoje, colhe amanhã. Talvez você não está ouvindo a voz dele hoje, do nítido, do jeito que você quer. Mas se você começar hoje, amanhã você vai ver. Tem gente na igreja que fala assim: pastor, eu já estou morto. Sabe, eu só estou vindo para o culto porque eu tenho que buscar a vida eterna, eu tenho que me preparar para isso, tenho medo dele vir. O Senhor está dizendo: eu não quero ser assim. Eu quero ser me buscando. Não quero ser o Deus do teu pai. Eu não quero ser o Deus da tua mãe. Eu quero ser o seu Deus. Aprenda um lugar, uma coisa: Deus não vai ficar em segundo lugar na vida de ninguém. Deus não vai ficar em segundo plano na vida de ninguém. É tempo. É manhã de nós entendermos essa palavra. É manhã de nós andarmos. Porque o que o Senhor falou no meu coração é: a tua intimidade vai falar na terra. A tua intimidade é que vai falar na terra. A vida que você está buscando e almejando viver, eu tenho tudo para você. Mas o que o Senhor está dizendo é intimidade. Aprofunda comigo, você vai ver. Tu vai experimentar o que a terra não tem. Tu vai experimentar de uma paz que ninguém tem. Tu vai experimentar de uma alegria que ninguém tem. Tu vai experimentar de uma provisão que ninguém tem. Você vai viver milagres que ninguém viveu, que ninguém experimentou. O que o Senhor está dizendo hoje: ei, é tempo da tua família viver o que ela nunca viveu. Mas o Senhor está dizendo essa manhã: é tempo de nós subirmos o nível de intimidade com Ele, de nós elevarmos o nível de busca para com Ele. E Deus não está falando isso somente com a igreja dele aqui. Deus começa a falar isso do altar ao último daquela porta. Deus começa a falar, não é com alguém que está aí. Deus começa a falar do altar ao último da porta. Está na hora de subirmos o nível de intimidade. Essa parte aguarda. Eu vou falar. Que eu sirvo a Deus. E tem falado isso na internet demais.
E os nossos filhos, nossos filhos, parece que vai morrer, não vai andar, não vai seguir no Evangelho. Não! Deus está dizendo hoje, essa manhã, para cada um de nós: sobe o nível de intimidade sua, porque o nível da Sunamita salvou toda a família dela. Vai salvar tua casa. A tua intimidade vai salvar a tua casa. E o que Eliseu viveu, experimentou, nós vamos experimentar. O que o Josué viveu, nós vamos experimentar. Lembra que Josué disse uma palavra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com os seus olhos fechados, tome posse dessa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.